Bem, então sejam bem-vindos mais esse semestre. Nós vamos estar aí estudando juntos e, na graça de Deus, ultrapassando mais esse desafio, certo? Que a gente possa aproveitar as oportunidades e dedicar o melhor que a gente pode para aprender, né? E sermos profissionais diferenciados. Bom, eu vou falar nesse primeiro momento do plano de ensino para vocês e como que ele vai funcionar nesse semestre. Possivelmente algum professor já deve ter iniciado aí, explicado para vocês, mas eu vou estar reforçando alguns aspectos aí. Bom, a nossa aula, já vou resumir, conforme o plano de ensino, ela vai ter uma estratégia de ensino-aprendizagem a ser seguida por todas as disciplinas. Então, nós vamos ter um momento inicial em que vai ser indicada uma referência bibliográfica para vocês, uma obra para vocês lerem e ali as páginas do livro. Logo depois dessa leitura que vocês fizerem bem no início do horário regular da aula de vocês vão estar com os objetos de aprendizagem da aula do dia, certo? Eu tive cuidado de montar um apostilado para vocês, como eu fiz no semestre passado, e esse apostilado eu vou liberando conforme o conteúdo foi alternando, né? Mas eu já adianto que o objeto de aprendizagem vai ser sempre esse apostilado, ele vai ser nosso guia, tanto para vocês terem uma antecipação do conteúdo que será falado em sala de aula, como para que vocês tenham um resumo desse conteúdo para acompanhar a leitura da referência bibliográfica, certo? Outro objeto de aprendizagem que a gente vai desenvolver vai depender do tipo de metodologia que vai ser aplicada na aula do dia, né? Hoje, por exemplo, eu vou estar recordando no primeiro momento o conteúdo de vocês, fazendo uma retomada de conteúdo, e aí eu escolhi também um tique para a gente trabalhar, que é com uma imagem, tá? Mas eu já adianto e repito que o objeto padrão de aprendizagem nosso vai ser o apostilado. Ou seja, aquele conteúdo que a gente iria colocar no quadro, eu já deixei ele pronto aí para ficar mais fácil para nós e até para vocês acompanharem a aula. Logo depois desse objeto de aprendizagem, então é bom vocês terem ele em mãos repetindo, vocês vão ter a atividade pré-síncrona, chamada também de pré-aula. O que é a atividade síncrona? É o que está acontecendo nesse momento agora, né? A atividade pré-síncrona é aquela que vai vir antes daquele momento que vocês vão estar com o professor em tempo real. Nessa atividade pré-síncrona, o que vai ser passado são situações ou textos ou julgados, jurisprudência, que tem a ver com o conteúdo da aula e que possa ajudar vocês a desenvolver uma lógica, um raciocínio em cima do que vai ser explicado na aula do dia e também na aula seguinte, certo? Logo depois dessa atividade pré-síncrona, que é a pré-aula, nós vamos ter aí a aula síncrona, que é em tempo real. Nossa aula síncrona, ela tem um limite de tempo, né? O limite desse tempo que nos foi repassado é 1h40. Só confirmando. É 1h40, tá? Isso para que vocês tenham acesso antes, tanto à bibliografia, para vocês lerem, para vocês tentarem ler também, ou se for um caso, igual hoje eu apresentei, vocês possam tentar resolver esse caso antes da aula, para que vocês tiram dúvidas, né? E logo após nós vamos ter a atividade pós-síncrona ou pós-aula, que é um questionário que vai arrematar o que foi falado durante a aula. Toda aula, então, vai ter um questionário com 4 questões.
Cada questão vai valer meio ponto, somadas, elas vão totalizar 2 pontos. Para quem pegou aí o plano de ensino, que está com ele em mãos, vocês vão ver que antes da primeira VA, antes da segunda, vão ter 6 aulas antes de cada VA. Portanto, vocês vão ter de atividade pós-síncrona, que são essas 4 perguntas, distribuídos 12 pontos de 4 perguntas, tá? Certo. Então, vou repetir. Como que vai desenvolver, então, conforme o planejamento, o ensino e aprendizagem? Como que vai ser o desenrolar de nossas aulas? Primeiro, leitura de vocês conforme a indicação referenciada do dia. Segundo, acessem o objeto de aprendizagem para poder ir para pré-aula ou pré-síncrona, certo? Essa pré-aula é um estudo de caso, é um julgado, um artigo, alguma coisa assim. Logo depois nós vamos ter aula síncrona e a seguir a pós-aula ou pós-síncrona, que é esse questionário, certo? Bom, eu já vou adiantar como que vai funcionar o questionário. Gente, se o questionário é pós-síncrona, ele não vai ser respondido no dia da aula, ele vai ser respondido na aula seguinte. Qual é o objetivo desse questionário? Retomar o conteúdo. Então, na nossa aula síncrona, que vai ser sempre marcada antecipadamente, como eu tenho feito já fiz semestre passado, vocês vão ter o link do horário dessa aula, né? E eu vou procurar seguir um padrão até para que vocês não fiquem perdidos, né? Então, a aula sempre vai começar nesse horário, nesse padrão X, tá? Então, assim que a aula começar, igual aqui, tá me aparecendo 25 alunos participantes. E por aqui eu tenho controle de quem está assistindo a aula ou não. Então, eu vou sortear os alunos aqui, por exemplo, imagina que seja a aula da semana que vem, tá? E aí tem 4 perguntas aí na pós-síncrona. Aí eu pergunto para Letícia e Rafaela, por exemplo, que está aparecendo aqui. Aí eu faço a primeira pergunta para a Letícia e Rafaela. Aí a Letícia e Rafaela vai comentar. Logo a seguir, eu escolho outra, a Mila, para responder a segunda questão. Aí a Mila vai responder. E assim por diante, tá? O objetivo, gente, é não é vocês acertarem. Essa nota não será retirada se vocês errarem. O objetivo é a gente desenvolver com essa pós-síncrona dois resultados, a gente alcançar 2 resultados. O primeiro resultado é a retomada de conteúdo na aula seguinte do que vocês estudaram. E o segundo resultado é fazer o que a gente chama de sala de aula invertida. Ou seja, que vocês comecem a ter essa dinâmica de falar, de trocar ideias, de concordar, não concordar, um participar, outro não participar, e assim por diante. Falando do que não participar, quem não for sorteado no dia não vai ser prejudicado na nota. Então, o aluno que não foi chamado, ele vai continuar com os pontos dele do trabalho. Agora, obviamente, se é um questionário e é para vocês responderem, o aluno que não estiver na aula, ele vai perder o ponto do questionário do dia, certo? E repetindo, como é que eu vou ter acesso ao aluno que está na aula ou não? Pelo número de participantes, tá bom? Então, aqui já está me aparecendo 25 participantes aqui. Bom, então, repetindo, essa é uma dúvida recorrente. Tem que me entregar esse questionário? Não. Tem que postar esse questionário em algum lugar? Não. Esse questionário é para você. Qual é o objetivo dessas 4 perguntas? A gente questionar o que foi aprendido na aula do dia e ver se vocês aprenderam o conteúdo, certo? E retomar o conteúdo na semana seguinte. Bom, vocês vão observar aí que no plano de vocês tem aí o conteúdo e o que vai ser desenvolvido. A metodologia da aula vai ser basicamente quase todas, com exceção dos dias de trabalho de vocês, por meio de metodologia ativa, em que eu vou estar instigando vocês com perguntas, não só dos 4 questionários, mas levando vocês
Oi? Ninguém falou nada, não, né? Bom, por quê? O laboratório nosso, né, é exatamente as situações problemas. Então, a ideia é que você já tem uma capacidade de condição de solucionar casos referentes àquilo que vocês estão estudando, tá? Ou situações, problemas referentes àquilo que vocês estão estudando. Bom, aí tem a data da primeira VA no plano. No plano está a data da segunda VA e da terceira VA. Mais abaixo, vocês vão ver aí que, como procedimentos didáticos, quem deu uma olhada no plano, vocês vão ver que nós vamos assistir filme, né? Vamos fazer trabalhos com esse filme, um filme só esse semestre, já vai ser o suficiente. Nós vamos trabalhar com uma obra, né, específica e outras atividades aqui. Fóruns de discussão, vamos retomar essa ideia do fórum de discussão, seminários. E sobre prova. Como que vai funcionar a prova? Cada VA vai valer 50 pontos a parte objetiva, certo? E a parte de trabalhos, vocês vão ter 50 pontos também. Então, em cada VA, aquela prova que vocês respondem vale 50. Como que vai funcionar os trabalhos? Já adiantando, os 12 pontos dessas atividades, né? Do questionário que vai ser pós-síncrona. Ou seja, cada aula ele vale 2. E vocês vão ter aí mais 38 pontos de trabalho que eu vou estar passando ao longo do semestre e que já está referendado aqui no plano de vocês, mais ou menos a datas dos trabalhos. Bom? Bibliografia. Vamos lá falar da bibliografia. Eu coloquei aí para vocês uma referência para a leitura da aula de hoje e eu vou usar essa bibliografia. Eu vou ter o cuidado de ter um padrão com vocês, gente. Então, em regra, eu vou estar usando esse autor aqui como referência para a gente estar falando dele, tá? E comentando sobre as obras dele durante as nossas aulas, certo? Bom, alguma dúvida específica quanto ao plano? Professora. Oi? E os 2 décimos? Né? 38 mais 20 dá 48. Faltou 2 décimos. Não era 50? 38 mais 20? Era 20 do pós. Não, mais 38 mais 12. Mais 12. Tá lá no... Abre o plano aí e vai lá na VA. Você vai ver que tá lá, ó. 12 pontos do questionário, que cada aula vale 2 pontos, e 38 pontos de trabalho. Não, entendi. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida? Professora? Oi? Os estudos de caso e a jurisprudência a gente também vai estar discutindo na aula, igual as questões? O objetivo é esse. Por isso que é pré-síncrona. A pré-síncrona que eu vou apresentar antes, igual quem abriu o liceu, eu procurei colocar o liceu dentro da estrutura do AVA de vocês. O AVA vai aparecer desse jeito que eu postei no liceu. Vai ter lá no AVA referência, abaixo do AVA vai ter objeto de aprendizagem, depois vai vir pré-síncrona, assíncrona, que eu vou ter que postar depois, né? Porque a gente tem que converter no YouTube para depois postar, e a pós-síncrona. Então, durante a aula síncrona, o objetivo é que vocês tenham feito a pré-síncrona ou lido para vocês acompanharem a aula. Certo? Mais alguma dúvida? A pré-síncrona vai ser disponibilizada quando? Tipo, vai ser no horário? Sim, mas tipo, vai ser no dia, um dia antes, um dia... Não, vai ser... Como ela é uma aula, ela está dentro da aula, a pré-síncrona é uma pré-aula do dia. Então, ela pode ser disponibilizada até o dia, certo? Porque é para você fazer, não é antes, é para você fazer durante a aula. Então, o período até antes da pré-síncrona, né? Nós estamos começando a nossa síncrona às
17h30. Desculpa, às 19h30. A aula começa às 19 horas. Então, o objetivo é que você faça durante a aula e não antes. Então, às 19 horas, você vai começar lendo a referência, depois você vai tentar resolver a pré-síncrona ou ler se for um julgado, e aí nós vamos para a síncrona para tirar dúvida, e a pós-síncrona, quando eu terminar minha aula aqui, a síncrona, vocês vão tentar resolver a pós-síncrona. Teriam que ter competência para isso com essa aula de hoje, certo? Para que semana que vem a gente retoma só a pós-síncrona. Então, durante a síncrona, eu vou estar comentando a pré-síncrona. Ela tem que ser feita durante a aula. Então, o objetivo é que eu conseguisse postar a leitura, a pré-síncrona, o objeto de aprendizagem apenas na hora da aula. Só que eu não vou conseguir fazer isso, porque nós temos problema de rede, tem questão de internet, eu vou ter que postar sempre antes. Eu não sei quantas horas antes, né? Mas eu tenho que postar antes. Mas o ideal é que eu postasse na hora quando começasse a aula. Certo? Mais alguma... eu vou ler as dúvidas aqui. Professora, repete sobre a bibliografia, por favor. Tá bom. A bibliografia do plano, eu vou me utilizar de uma obra aqui, que é a bibliografia básica, do Rodolfo Pamplona Filho, Pablo Stoss Gagliano, certo? Desses autores, eu indiquei aí na referências aí, abrem no Liceu, referências bibliográficas. Hoje eu indiquei aula 1, páginas 453 a 465. Eu vou usar sempre esse autor aqui em todas as nossas referências, para não ficarmos perdidos. E eu já tive cuidado de olhar, tem vários livros na biblioteca virtual. Eu postei até o link deles aí na biblioteca virtual. Eu vou usar esse livro aqui, ó, Manual de Direito Civil, do Pablo Stoss Gagliano, certo? Que ele é completo e vai conseguir fazer o que eu quero fazer com vocês esse semestre. Bom, deixa eu ver aqui. Professora, eu operei hoje no braço em Brasília. Recebi alta às 18. Estou na estrada. Se eu sair, é porque perdi sinal. Tá bom. Pulei no trem da menina aqui. Mais algum detalhe? Mais alguma dúvida? Posso começar? Ó, deu até luz. Até surgiu a luz. Então, vamos lá. Eu vou começar como se fosse o AVA, tá? Que na hora que for abrir o AVA, ele vai abrir automaticamente. Então, hoje era para vocês lerem esse texto. Como é o primeiro dia de aula, e vocês não sabiam disso, lógico, né? Então, o que eu vou fazer? Esse texto ele vai repetir hoje e semana que vem, tá? Quando você for pegar aí na nossa no nosso plano aí, ó, hoje é dia 11 de agosto, lá, dia 11. Na verdade, a previsão seria dia 4 aí por causa do nosso seminário, né? Mas hoje a gente estaria apresentando o plano de ensino e eu vou estar dando a introdução às espécies contratuais, depois eu vou entrar na questão da doação. Então, antes de eu entrar em doação, eu vou falar das espécies contratuais, tá bom? Bem, então eu estou revisando o que vocês estudaram no semestre passado. Vamos lá. Então, esse texto aqui, essas páginas, 453 a 465, ela vai falar exatamente, elas vão falar dessa introdução aqui das espécies contratuais. Bom, aí vamos lá na nossa objeto de aprendizagem. Tem um material aí que é um apostilado. Já tem aí, ó, começando em contrato de doação. Só que isso eu vou falar no segundo momento da aula, certo? Eu vou trabalhar com o que agora? Então, eu vou trabalhar com o TIC, objeto de aprendizagem. Olha aí o TIC, que é a escada pontiana. Em cima dele, nós vamos revisar tudo que nós estudamos até agora, certo? Bom, então, vamos resumir a escada pontiana, que é esse TIC aí que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento da aula, com esse objeto, que é essa imagem explicativa. Quem criou a escada pontiana? Pontes de Miranda, certo? Como é que ele desenvolveu essa teoria? Baseado no trabalho dele, ele, ao estudar a matéria de contratos, negócios jurídicos, ele chegou à conclusão que o primeiro elemento para eu analisar se um negócio existe
é saber se houve vontade das partes. Então, eu vou resumir o plano da existência. Logicamente, eu tenho que ter agente, eu tenho que ter objeto, eu tenho que ter forma. Mas, para tudo isso, eu vou culminar numa palavra-chave, que é vontade. Se não há vontade para determinada coisa, eu não posso sequer falar em negócio. Por quê? Como vocês estudaram no semestre passado, como estamos falando de contrato, visualize um contrato na sua mente. Pega aí um modelo, um contrato de locação. Primeira coisa que vai aparecer no contrato é o título dele. Se eu estou fazendo um contrato de locação, a minha vontade é o quê? Teria que ser o quê? Locar. Mas se ao invés de locar, eu empresto, eu perdi todo o contrato, tudo que estava escrito ali nas cláusulas da locação, porque, na verdade, o que eu não fiz foi locação, foi um empréstimo, que é uma modalidade específica chamada comodato. Lembra da compra e venda? Diferença de compra e venda e permuta? Vamos falar aí a questão dessa vontade aí. Vou dar o primeiro exemplo. Relembrando vocês semestre passado. Quais os contratos estudaram no semestre passado? Compra e venda. Vocês estudaram permuta e o contrato estimatório, certo? Aí, eu quero comprar o leite do fulano, de um chacreiro aí. Né? O camarada tem uma chácara, tem umas vacas, eu quero comprar lá 10 litros de leite. Qual é a característica da compra e venda? A partir do momento que eu pago e a pessoa me entrega, eu me torno dono da coisa, né? Mas eu tenho que pagar pecuniariamente. Essa é uma característica. Então, se esses 10 litros de leite, por exemplo, custar aí, vamos pôr aí, R$50, né? E eu estou dando todo mês, olha, eu quero que você me entregue todo mês 10 litros de leite, porque eu vou revender, eu estou pagando R$50 todo mês, isso é uma compra e venda. Então, o contrato está correto, beleza. Só que passa lá no 6º mês, eu viro para o cara e falo assim, escuta, ao invés, eu estou apertada agora com esse negócio do Covid, não estou conseguindo vender nada. Você não quer fazer o seguinte, ao invés de eu te pagar R$50, você não quer ficar com o meu pasto? Eu deixo você usar uma parte do meu pasto lá para você plantar um pedaço da minha terra. Vou arrendar uma terra para você. E agora? Eles estão fazendo compra e venda? Continua o contrato de compra e venda? Se ele está pegando o leite e deixando ele usar a terra, já não é compra e venda, se tornou o quê? Permuta. Se esse contrato era escrito como compra e venda, se eles fizeram um contrato escrito e colocaram nele compra e venda e agora eles estão aceitando trocar uma coisa por outra, ele perdeu aquele compra e venda. Porque a vontade inicial era compra e venda, então ele tinha que fazer o quê? Um outro contrato. O contrato seria de quê? Permuta. Lembra disso? Então, o nome do contrato tem a ver com a vontade do que eu quero, certo? Vamos relembrar uma outra situação jurídica que tem a ver com esse plano da existência, que é o artigo 110 do Código Civil. Por favor, leiam de novo esse artigo 110 do Código Civil. Qual é o artigo que vai falar desse plano da existência? Exatamente o 110. Ele fala da reserva mental. Vou dar o segundo caso. Imagina a seguinte situação. Maria é italiana, vem para o Brasil e quer abrir uma empresa aqui. Só que como ela é italiana, ela não consegue legalizar essa empresa dela, ela precisa da cidadania. E um dos meios mais rápidos, práticos e eficazes dela conseguir a cidadania é ela se casando com um brasileiro. Aí ela conhece o Jorge, conta a história para o Jorge vira para ela e fala assim, não, vamos casar, não tem problema não. Ou até ele cobra, né, para casar com ela, para ela conseguir essa cidadania e poder legalizar a vida dela aqui no Brasil. Só que a Polícia Federal investiga, né, e descobre que, na verdade, ela casou com o João, mas a Polícia Federal tem todas as provas e descobre que a vontade dela não era casar. A vontade dela era adquirir cidadania. E aí ela está fraudando, está praticando um ato fraudulento à lei, que exige uma série de requisitos e etapas para ela cumprir, para ela conseguir ter uma empresa, por exemplo,
exemplo, no Brasil, no nome dela. Certo? Por que a Polícia Federal, representando aí o governo, vai pedir o divórcio dela? Qual a diferença de uma pessoa que se casa com outra e pede divórcio, ou pede anulação do casamento, ou pede a inexistência do casamento? Casamento, gente, é o contrato mais formal do direito brasileiro. Quando eu peço divórcio, eu estou querendo a rescisão desse casamento. Lembra que vocês estudaram semestre passado? Extinção de contratos? Resolução, rescisão, resilição. Eu quero extinguir esse contrato. O divórcio nada mais é um nome específico, um termo específico para uma resolução de um contrato. Não é resolução, porque para ter a resolução, eu tenho que provar que houve existência, primeiro degrau, que esse negócio era então válido, para eu depois pedir resolução, porque por algum motivo as partes são inadimplentes. Uma das razões da resolução é o inadimplemento e não a validade. É diferente de eu pedir nulidade do casamento. A nulidade do casamento é quando se prova, por exemplo, que o cartório inadvertidamente casou um rapaz de 13 anos achando que ele tinha 20 com uma menina de 20. E o rapaz não podia, porque ele não tem idade núbil mínima, que é 16, e nem autorização dos pais. Aí o cartório descobre. Ah, meu Deus, eu não vi o documento do cara. É nulo, é nulidade de casamento. Se ele chegou a se casar, ele seria nulo. Então, eu subi a primeira degrau, ele quis se casar, houve vontade. O problema não está na vontade. O problema está na capacidade dele, que é no plano da validade. Então, estamos andando de trás para frente na escada para vocês verem a diferença. Agora, segundo o artigo 110, que é a reserva mental, se prova que eu queria uma coisa e me utilizei do contrato da lei para outra, por interesses espúrios aí, eu tenho a declaração de inexistência. Eu estou no primeiro degrau, certo? Então, o casamento dessa italiana com esse brasileiro não é divórcio. O governo vai pedir divórcio deles. Não é nulidade do casamento deles, mas sim que seja declarado inexistente. Porque se é declarado inexistente, todos os efeitos vão por água abaixo, certo? Então, tá. Então, o plano da existência tem a ver com a vontade. Se eu subir esse degrau, eu vou para o segundo degrau, que é a validade. No segundo degrau da validade, lembra que eu vou olhar os elementos de validade. Primeiro é a capacidade, que está lá no artigo 3º e 4º do Código Civil. Lembra dos casos do absolutamente incapaz, do relativamente incapaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado, ou seja, releiam o artigo 104 do Código Civil, que vai falar da validade do negócio. E aí tem alguns casos de vícios, né? De consentimento ou vício social, que vocês estudaram, que é o erro, dolo, simulação, estado de perigo, fraude contra credores, coação. Se houver alguns desses vícios, ele também interfere na validade. Mas então vamos revisar quando é que eu peço, então, professor, extinção de contrato. Extinção de contrato é quando você subiu o primeiro degrau, você quis comprar a casa financiada da Caixa. Segundo degrau, o contrato era válido, perfeitamente válido, não tem nada errado no contrato, você é capaz. Terceiro degrau, você não está dando conta de pagar o financiamento da Caixa por conta da pandemia, tornou para você extremamente oneroso, você foi demitido e a Caixa aumentou sem justificar as parcelas e você não está conseguindo adimplir, certo? E você já tem aí uma questão, ou você pode pedir uma revisional, se você provar o pagamento substancial, que nós estudamos no semestre passado, ou se você não consegue mais pagar, você mesmo pode pedir a resolução e pegar o dinheiro de volta, para você não perder mais ainda. Porque quanto mais você espera, mais juro vai comendo. Então, quanto mais rápido você pedir a resolução, mais rápido, melhor para você, menos ônus você vai pagar em decorrência dessa resolução. E nesse caso aí de onerosidade excessiva, não sei se vocês se lembram, você pode pedir até para tirar a multa rescisória, que é a que fica cara, né? A cláusula penal, essa que é dolorosa sobre o contrato.
Então, você simplesmente fala, não continuarei pagando, quero meu dinheiro de volta de tudo que eu já paguei, porque eu não consigo continuar pagando a casa. Resumindo, é isso. Bom, então, quando eu falo de extinção de contrato, eu pulei o primeiro degrau, o segundo degrau, estou no terceiro degrau, beleza? Bom, revisando aí essas questões contratuais, lembrando que num contrato, já que fomos lá para o terceiro degrau, eu tenho tanto a condição, o termo e posso ou não ter encargo. O que é a condição? Condição nada mais é, gente, do que as cláusulas. As cláusulas, em geral, são cláusulas de condição, que é um evento futuro e incerto. Você não sabe se vai conseguir. O que é o termo? O termo é a data de início e fim. E também é um evento futuro e certo. Nascer com vida, para o indivíduo nascer vivo, isso é uma condição. Você não tem certeza que o menino vai nascer vivo. Agora, morte de qualquer um é termo, porque é um evento futuro e certo. Então, quando eu te dou um contrato, por exemplo, não sei se alguém tem bolsa da OVG, vou já dar o exemplo da bolsa da OVG, porque vai casar com o nosso conteúdo do segundo momento, que é sobre doação. O que tem na bolsa da OVG? Vou falar de uma maneira geral, tá? Não vou entrar nos detalhes, não. Mas a pessoa, para ter bolsa da OVG, ela tem uma série de requisitos. Aí, uma vez que ela consegue a bolsa da OVG, ela tem que conseguir, conforme as condições dessa bolsa, ter uma média durante o semestre, não pode reprovar. Como é que você vai conseguir? Como é que você tem certeza que você vai conseguir essa média e não vai reprovar? Isso é condição. Então, ela impõe uma série de condições. Tem que ter a média tal, você não pode reprovar, e essa bolsa ela vai durar no seu curso regular. E essa condição aí, quando você terminar o curso, a bolsa cessa, que é o que a gente chama de condição resolutiva, porque ela resolve o direito. Só que essa bolsa também, ela tem termo. Imagina que você conseguiu a bolsa no primeiro dia de aula. Então, ela tem uma data de início e uma data de fim, que é o último dia de aula. Então, eu tenho o dia Zacó, que é o dia de início desse contrato para você, e o dia Zaquém, que é o dia final, que é quando terminar a aula. O prazo entre o dia de início e o dia final é chamado de prazo, né? Esse período entre o dia de início e o dia final. Se for durante 5 anos, o prazo aí é 5 anos, tá? Como é uma bolsa, ela também tem encargo, porque eu só posso aplicar encargo em negócios de mera liberalidade, ou seja, negócios gratuitos, como é a doação. Portanto, a bolsa da OVG nada mais é do que uma doação. A OVG está pagando a faculdade, está te dando de presente esse dinheiro. Então, ela pode colocar os encargos, que são ônus, para que você tenha direito e continue recebendo sua bolsa. Por exemplo, prestar serviços sociais, doar sangue e assim por diante. Certo? Bom, tendo falado aqui já nesse plano de eficácia, vamos então agora para a nossa atividade pré-síncrona. A atividade pré-síncrona é um caso, né, que eu apliquei aqui, que eu coloquei para vocês. Gente, assim que cair a aula, falta 3 minutos. Assim que a aula cair, nós vamos retomar com a aula 2. Possivelmente não vai precisar da aula 3, da parte 3, tá? Eu coloquei a parte 3 como garantia, porque o Zoom estava dando problema esses dias. Então, terminou, na hora que eu entrar, eu falo para a representante. Eu até peço para vocês retomarem aquele WhatsApp da turma, que é mais fácil para a gente se comunicar, tá bom? Pergunta aqui, professora, no caso de extinção de contrato, como seria o exemplo da Claro que aumenta o plano sem explicação? É exatamente isso que eu quero saber. É exatamente isso. Então, pensa nisso aqui para você responder a pós-síncrona. Vamos entrar na síncrona daqui a pouco em cima disso aqui, tá? Vamos lá. O estudo de caso, então, que eu passei para vocês é o seguinte. Maura adquiriu um plano da operadora de telefonia Ligue, qual seja, Ligue Mais pelo valor de 53, que lhe dava direitos à internet 4G gratuita e ilimitada.
Isso nunca acontece na internet, que eu estou até com caso assim para processar a telefonia. E ligações para a mesma operadora também ilimitada. Até o terceiro mês da contratação, as faturas foram enviadas corretamente. Lindo! Até o terceiro mês falta botar tapete para a gente, né? Conforme o plano contratado. Porém, a partir do quarto mês, além das faturas não serem enviadas, olha, já quebrando o contrato, Maura passou a receber a cobrança no valor de R$ 64, R$ 11 a mais. Só que a vida da gente, a correria, a gente vai ali, corre aqui, esquece, né? Após ter pago 1 ano desse valor sem receber as faturas, Maura solicitou fatura discriminada, junto à operadora. Aí a operadora mandou e ela constatou que o plano dela tinha mudado de Ligue Muito Mais, de Ligue Mais para Ligue Muito Mais. O Ligue Mais era 53, eles mudaram para Ligue Muito Mais, passou a ser R$ 64. Então, as perguntas pós-síncronas relativas a isso aqui, e que a gente pode responder durante a aula, e já vão pensando nelas, esse caso aqui que ela fez, já é pontuação ou policitação? Segundo, o que Maura vai pedir? Inexistência, nulidade ou rescisão do negócio jurídico? É o mesmo caso da Clara. Por quê? Quais são... Eu já estou usando um termo técnico aqui para vocês, gente. Vocês estão estudando agora a teoria geral do processo. Causa de pedir. O que é causa de pedir? Qual a causa para você pedir inexistência? É a mesma da nulidade? É a mesma da rescisão? O caso tem prescrição, decadência, porque ela já pagou 1 ano esse valor? E como seriam os danos materiais se ela pedisse isso em juízo? Tá? Fica essa questão, dá uma olhada aí na pós-síncrona, que está caindo aqui, a gente volta daqui a pouco. Já vai cair. Deixa eu esperar cair com calma. Deixa eu ver se eu encerro. Não sei onde que eu estou encerrando.